Boa noite, retomando aqui. Aguardando a conexão. Opa, deu Pronto. certo aí, né? Pronto, deu certo. Deu? E, Vinícius, retomando aqui, na sua visão, como é uma resposta adequada para o concurso da magistratura do trabalho? Tem que ter introdução, desenvolvimento abordando várias correntes e conclusão, ou agora com essa limitação de linhas não precisa de introdução, já ir diretamente ao ponto. Como você imagina uma estrutura mais adequada para essa resposta? Isso depende muito de alguns fatores, tá? O primeiro dos fatores é limitação ou não de linha. Por exemplo, no MPT é um tipo de prova, magistratura é outro, já que a gente provavelmente vai ter limitação de linha. O segundo fator que depende muito é se é banca própria ou Fundação Carlos Chagas. Sendo Fundação Carlos Chagas, é um pouco mais objetivo, não tem jeito, é colocar na informação o que está no espelho. É basicamente um cara crachá, que eu chamo, tá? Então é acertar o que está no cara crachá. E a terceira coisa que depende é, sendo um concurso regional, qual o perfil da banca. Que tem banca, por exemplo, o Sérgio Pinto Martins, aqui de São Paulo, que ele é mais objetivo. Então tem que ser uma prova relativamente mais objetiva. Agora, existem alguns outros examinadores, a gente sabe alguns, que preferem que discorra muito mais. Então, às vezes, você vai fazer uma prova em algum outro regional, tem que escrever um pouco mais. Então, assim, magistratura, a segunda fase especificamente, tem que conhecer o tipo de prova que você vai fazer. Que às vezes pode ser uma Fundação Carlos Chagas, que é uma coisa, às vezes é um regional que gosta que escreva mais, é outra coisa, e às vezes é São Paulo, que é um regional com prova própria, mas que prefere às vezes ser um pouco mais objetivo. Então depende um pouquinho também do tipo de prova. De uma maneira geral, vai treinando desde já. Na hora que sai um edital, a hora que você souber a constituição de uma banca de segunda fase, aí você faz aquele ajuste fino no tipo da sua redação e na forma de fundamentação para deixar mais propensa para aquela prova específica. Eu fazia isso enquanto candidato, tá? A prova de São Paulo minha, essa que a gente estava conversando antes, foi uma prova que eu fiz super objetiva e passei. A prova que foi aprovado para juiz mesmo, que foi em Minas Gerais, eu escrevi bastante, eu redigi bastante mesmo, muito mais do que eu escrevi na de São Paulo. Mas porque uma das integrantes da banca era a Adriana Sena, que atualmente é desembargadora, inclusive foi juíza já, e ela, obviamente, é uma pessoa que gosta de um conhecimento teórico, é professora de faculdade federal, tem uma cadeira titular, é desembargadora, gosta de teoria, gosta de filosofia, então eu me sentindo na obrigação de trazer. Então isso depende um pouquinho de prova para prova. Sempre quando chega perto de um concurso, eu digo, ó, nessa prova você vai fazer assim, assim, assado, ou nessa outra você vai fazer assim, assim, assado. Porque depende, às vezes, do perfil da banca, até depende, às vezes, do perfil do regional, porque cada regional gosta Sim. de selecionar candidatos para a sua realidade, então, às vezes, depende um pouquinho também do regional que você está prestando. E como é que é a sua metodologia de correção? Você atribui nota de 0 a 10? Você coloca satisfatório, não satisfatório? Como é que é esse feedback com o aluno? Eu sempre dou nota para todas as respostas. O que eu acabo fazendo eu nunca dou 10, porque 10 ninguém vai tirar em prova, então também não vou dar no meu curso. Sacanagens à parte, ninguém vai tirar, então ninguém vai tirar no curso também. Uma nota máxima que eu dou, geralmente é 8,5, tá? 8,5 é a nota, nossa, a pessoa foi excepcional, mandou super bem, tirou 8,5. Nota 8 é uma nota muito boa, que eu dou muito, muito boa. 7, 7,5 é uma nota ok. 6, 5,5 tem que estudar. Abaixo de 5,5 tem que estudar bastante. Mas acima de 8,5, eu já dei, para não falar que nunca dei, eu dei 2,9 de pessoas que passaram. Inclusive passaram entre os primeiros lugares de regional. Agora 10 eu nunca dei e não pretendo dar também. É a sua metodologia. E qual que é o que você visualiza assim de maior dificuldade dos alunos para fazer uma questão discursiva? É mais a questão do conteúdo, mais a forma de abordagem, a questão de ser prolixo, fuga do tema? O que você verifica com maior recorrência? Cada aluno tem uma particularidade, assim que nas primeiras 3, 4 correções você já pega o que o cara precisa melhorar, sabe? A grande maioria dos alunos, grande caso, é um pouquinho mais de conteúdo. E daí eu recomendo, leia os textos de apoio antes de redigir a resposta, porque é um conteúdo que você ainda está tendo conhecimento, então você vai estudar, quer queira, quer não queira, primeiro estudando o conteúdo e depois responder. Então faça isso. E alguns outros têm problema de redação. Tem gente que tem
aquela redação que é muito truncada. Tem gente que não utiliza conector, o que é muito importante num texto Sim, dissertativo argumentativo. Tem gente que coloca parágrafos com apenas uma frase. Então, é um parágrafo, uma sim, frase, um parágrafo, uma frase. Parece um texto jornalístico, não um texto argumentativo dissertativo. Então, cada um tem um tipo de toque. Acho que o mais comum é um pouquinho de conteúdo. Que é normal, a pessoa ainda está estudando, está se preparando, é super normal. Eu já passei, você já passou, todo mundo já passou sim. por pegar um conteúdo mais basal. Então, justamente para isso que eu recomendo o pessoal já estudando texto de apoio. Né, você vê a diferença, né? O pessoal que está começando agora, o pessoal que está comigo faz 2, 3 anos, já responde sem texto de apoio e faz uma resposta completíssima. E o pessoal que está começando agora ainda precisa usar o texto de apoio. Mas não tem nenhum problema nisso, pessoal. 70% do pessoal que começa meu curso segunda fase está engatinhando nos estudos. Ah, o professor Vinícius vai rir da minha resposta. Não, não vou rir. Eu só vou destacar o que tem que melhorar. Então Sim. é bem isso, sabe? É treino, é continuar, é persistência e com uma hora chega a aprovação, chegou para você, chegou para mim, e se Deus quiser vai Sim. chegar para quem se esforçar bastante também. E, Vinícius, as suas correções são embasadas em textos digitados ou manuscritos? Você exige transcrição à mão ou pode ser digitado? Como é que é? Pode ser dos dois tipos, cabe à pessoa. Alguns preferem fazer digitados, outros à mão. Tem gente que prefere digitado porque acha mais fácil guardar, etc. Mais fácil para guardar no computador, etc. E outros preferem à mão, que, não, já quero ir treinando. A única coisa que eu recomendo daí é quando está mais próximo de prova, a pessoa tentar treinar à mão. Por exemplo, os cursos intensivos, como concurso do MPT agora, o Sim, intensivo do MPT, esse eu estou exigindo que faça à mão. Aí responde à entendi. mão para poder treinar de verdade para a prova. Porque um Sim. curso intensivo, meu amigo, você está 3, 4 meses da sua prova. Então agora é a hora de você treinar realmente à mão, colocar a mão na massa ali, treinar a redação, treinar o punho, doer, ficar com cãibra, etc., para poder fazer na prova igual. E assim, você exige cronometrar o tempo ou não? A pessoa fica livre de Não, não. acordo com o perfil dela. Fica livre porque tem pessoas que no começo ainda estão aprendendo, sabe? A ideia é cada resposta responder de 30 linhas, responder em 45 minutos, uma hora, mais ou menos. Algumas até menos. O ideal do ideal é responder em 40 minutos cada resposta, né? Dessas de 30 linhas. Só que, como tem muita gente no começo, não tem problema. No começo eu ainda estou treinando, estou demorando, não tem problema, pode demorar um pouco mais. Com o tempo você vai ver que é normal. Como qualquer coisa na vida, eu não sei jogar tênis. Com o treino você aprende a jogar tênis. Eu Sim. nunca consegui escalar uma parede. Com o tempo você consegue escalar uma parede. Eu não sei redigir uma resposta de segunda fase. Com o treino você vai redigir uma resposta de segunda fase. Ainda que no começo você passe do tempo, você acha que o professor vai rir, não se preocupe, é natural. Com o tempo você pega a mão e acaba respondendo mais redondinho, aprende a redação certinho e a resposta fica bem mais organizada. E esse aluno que inicia no seu curso, ele tem acesso a algum tipo de material para mostrar a dinâmica das respostas ou ele já entra no vucu-vucu do curso e vai se amoldando? Não sei se você entendeu. Ele tem, por exemplo, um tipo Ele de já aula, ele entra direto. entra direto. Eu até disponibilizo uma aula em vídeo que eu gravei para quem pede, mas eu acho que a prática é o melhor jeito de se aprender. Então, por exemplo, quando eu mando o prospecto do curso, eu mando algumas das respostas que eu considero boas e mando alguns espelhos. A pessoa já pode ler aquilo e ter uma ideia de como embasar uma resposta. E não existe ensino melhor do que a prática, né? Então, a melhor coisa que tem é a pessoa colocar a mão na massa ali. Por exemplo, vou construir uma parede. Meu, se você ler um manual de como construir uma parede, você não vai aprender tão bem como se você ir com um pedreiro de verdade ali e você subir o reboco na parede, sabe? Então é muito disso, tem que treinar, colocar a mão na massa e partir para o abraço que com o tempo vai para frente. E assim, pelo que eu vi, você recomenda então que a pessoa, mesmo que esteja começando os estudos para a magistratura, já possa, de alguma forma, se matricular num curso desse, porque ela já traz uma certa expertise, né? Um desenvolvimento aos poucos, até que ela complete isso na prática dela, quando ela já esteja mais amadurecida. Acredito que seja isso, tanto que você pega pessoas bem inexperientes que estão engateando no estudo. Mas, assim, o que eu quero perguntar é o seguinte: o estudo que você passa aí para as questões discursivas,
ele é suficiente, de modo geral, para o concurso, aliado, logicamente, com a legislação, com a feitura de exercícios de questões de primeira fase, mas ele é ideal ou a pessoa precisa estudar de capa a capa um manual de todas as matérias? O que você acha? Ou pode ser alguma coisa interessante, um estudo por assuntos e embasado no que você repassa nas questões do curso? Que é uma dúvida muito frequente isso, viu? Já sabe. É muito frequente isso. Perguntam demais. Parece até que alguém te falou, mas eu fiz um post exatamente sobre isso que eu vou postar amanhã no meu Instagram às 9 da manhã. Então, quem quiser, depois dá uma olhadinha. Aqui, né? Mas é exatamente isso. Eu coloquei exatamente isso. Você falou da capa a capa. Pessoal, ler livro de capa a capa, se acaba não otimizando o tempo. Não tem tempo Perfeito. de você ler um livro de capa a capa, aprender tudo. Godinho é ótimo, é um belo livro, claro, mas são 1.300 páginas. Não tem como você pegar 1.300 páginas e ler de capa a capa. O que eu recomendo é focar muito em letra de lei. Muita gente desperdiça a importância da letra de lei. Pessoal, a gente ainda não é common law, a gente ainda é civil law. Lei ainda é a nossa base. Então a gente tem que conhecer lei. Então conheça a letra de lei. Daí, segundo, doutrina. Doutrina foca, pega aqueles grandes assuntos que você tem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, equiparação salarial. Daí sim você vai numa obra doutrinária, pega e estuda. Salvo aquelas matérias que são eminentemente doutrinárias, como é o caso de administrativo. Administrativo não tem como fugir de um bom livro. E eu até recomendo um livro que não é desses ultra consagrados doutrinadores. Eu recomendo o Marcelo Alexandrino, que é um livro mais prático, mais direto, mais para concurso. Eu acho um livro ótimo, não sei se você tem, mas eu gosto muito. Sim, eu gosto bastante dele. E daí, assim, livro, capa a capa, eu não recomendo. Então, o que eu, no lugar de vocês, fazia, que era o que eu fazia. Quem tiver interesse, manda mensagem no meu WhatsApp, que eu mando o meu depoimento, que é como eu fiz. Inclusive, mostro como eu fiz, falo como eu estudei para cada fase. Focaria em letra de lei. Aliás, eu vou até ler meu post daqui a pouco, que tá exatamente isso. A pergunta que você me fez parece que você viu meu post. Focaria em letra de lei. Conheceria bem letra de lei, súmula OJ, que é muito importante. Conheceria também tudo que tem de atualização. Então, começou o dia, lê o site do STF, lê o site do TST, veja os informativos, isso é importante. Isso eu fazia toda manhã da minha vida, durante meus anos de preparação para a magistratura. Terceira coisa, se tiver tempo e dinheiro, faça um curso de segunda fase. Se não tiver dinheiro, mas tiver tempo, estude por conta. Treine na mão, redige, isso ajuda bastante já. Terceiro, sentença, uma cada bimestre tá bom. Eu acho bom uma cada bimestre. Sentença dá para esperar um pouquinho mais de tempo, porque requer um pouquinho mais de base de atualização monetária, juros, estruturação, conteúdo. Acaba sendo aquilo que você vai deixar um pouquinho mais para frente e que você consegue aprender se você der um sprint e fizer 10 sentenças em uma semana, por exemplo. Você consegue aprender, pegar uns modelinhos bem legais e deixar bem completo. Então, focaria. Letra de lei, importante. Jurisprudência, ler os sites dos tribunais mais importantes, dos tribunais superiores, STF. Fazer questões objetivas a rodo, muita questão. Agora vocês têm que concursos, tem aquele novo acho que é a Estratégia que lançou, não lembro agora se é Estratégia ou Ponto dos Concursos, foi um desses dois grandes aí, que são bancos de dados enormes de questões. Isso facilita muito para vocês. Na nossa época não tinha, eu e o Wagson a gente não tinha, a gente fazia questões um entre os outros, etc. Exato. Hoje está muito mais fácil para vocês. Estudar para a segunda fase com habitualidade, porque isso requer mais um pouquinho de densidade argumentativa, e sentença uma a cada 2 meses. Esses são 5 dos pontos. Amanhã eu vou fazer a postagem às 9 da manhã, até já te disse. Depois dá uma olhadinha no Instagram que vai estar lá. Eu vou até marcar o Wagson. Então, eu agradeço aí. Mas realmente, o estudo para a segunda fase ele é muito completo. Tanto que eu acho que é o principal estudo. Ao mesmo tempo que você estuda ele fazendo questões e debatendo, né? Não é só fazer e não se atentar ao material de apoio, ao debate com os outros colegas, né? Ver outro ponto de vista. E a partir do momento que você absorve isso, você já tem um estudo todo completo, logicamente que aliando o texto da lei, as questões objetivas, para quase todo o concurso. Isso te ajuda, inclusive, na prova oral e também na sentença. Logicamente que na sentença, do jeito que você falou, você tem que se ater melhor à ordem de prejudicialidade das questões, valoração da prova, né? Alguns modelos. Mas é sim um estudo muito completo. Tanto que você deu a deixa aí,
que não recomendo estudar de capa a capa. Por exemplo, você até Exato. fugiu do padrão das outras lives, que o pessoal falava que estudou o Godinho de capa a capa 5, 6, 7 vezes. E às vezes não era um estudo tão produtivo, não era tão otimizado, vamos dizer Exato. assim. Então, demorou muito tempo para fazer aquilo, só que será que absorveu? Será que na prática ele consegue replicar aquele conhecimento? E você só consegue isso exatamente com curso de questões discursivas e com uma orientação adequada. E meus parabéns mesmo, eu Exato. estou muito, muito feliz de escutar você falar aqui, também porque eu tive essa experiência com curso de questões discursivas e você é bem afinado do jeito que eu entendo essas questões. Não é à toa que a gente é da mesma geração. Eu aposto muito nessa geração de uns 5 anos para cá, que, sem falsa modéstia, eu acho que é uma das melhores aí da magistratura e vai dar muitos bons exemplos aí. Mas, assim, Vinícius, então, capa a capa você não recomenda. E dessas matérias periféricas, você Eu não recomendo. recomenda mais sinopse? Então, ó, daí previdenciário e empresarial, eu vou falar bem a verdade. Eu nunca estudei nada além de letra de lei. Olha E só, gabaritava em quase todas as provas. E penal olha também. só. E penal também. Penal eu decorava a letra de lei, sabia todos os crimes contra a honra, o que é agravante, tudo. Mas não caía quase nada além disso. Nem na minha prova oral caiu nada além da letra de lei, praticamente. Então, penal, previdenciário, empresarial, o importante é fazer uma boa base do direito positivo, conhecer letra de lei. Além disso, eu acho um pouco perda de tempo. Acho que daí dá para focar mais em outras áreas, nas mais importantes, no meu entender, que são constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho e processo civil. Civil é importante também, mas cai muita letra de lei. Se você pegar as questões da magistratura do trabalho, de direito civil, 95% são letra de lei. Então não adianta fugir muito da letra de lei, porque não vai cair. Tudo bem, você pode virar até um ponto de Miranda, só que você não vai usar isso numa prova. Vamos fazer o seguinte combinado: vira juiz antes, depois você vira um ponto de Miranda. É aquilo lá, né? Você não está fazendo uma prova de doutorado ou mestrado, né? Você está se propondo a fazer uma prova de Exato, concurso público, que tem toda uma técnica diferenciada e você tem que exato, demonstrar um conhecimento aprimorado e otimizado para aquele cargo, né, que você quer ocupar, né? E você deve se deparar exatamente. com um tipo de candidato, até de aluno, doutrinador. Não sei se deve ver muito, né? Que aquelas respostas longas, mais densas. Eu tive muito essa dificuldade também, que foge do ponto. A pessoa pensa que já está arrasando, né? Faz aquela resposta, vem com um princípio não sei da onde, com uma legislação estrangeira. Nossa, já estou demonstrando conhecimento aqui. Aí você já põe a nota lá embaixo. Você, poxa, você não nem falou o básico da questão. Como é que eu vou te avaliar, né? Então, fuga do tema, né? Exato, Tem exato. muito isso, né? E tem gente que gosta de fazer. Tem gente que gosta também de fazer o seguinte: pergunta sobre NTEP. A pessoa vai lá, fala sobre NTEP, não sei o que, legal, fez uma estruturação básica. Daí vem na conclusão e traz uma coisa completamente aleatória, fazendo uma mini link assim com o NTEP, por exemplo. Tá falando lá sobre NTEP, daí vem assim: e não bastasse isso, o direito previdenciário é regido pelos princípios tal, tal e tal, mas não tem nada a ver com a prova, sabe? Pega esse parágrafo, traz mais coisas de NTEP, mas não viaja na maionese. A conclusão não é fugir do assunto, é você trazer uma conclusão, pode até trazer uma coisa nova, mas desde que diretamente relacionado com o NTEP, nesse caso. Não dá para você viajar, trazer uma coisa aleatória, mas é bem isso. Tem aluno que tem muito conhecimento, mas muito mesmo. Só que na hora da prova não vai tão bem porque ele vomita, entre aspas, um conhecimento que não é exatamente aquilo que o examinador perguntou. Isso até é importante numa prova de sentença. Eu estou fazendo uma sentença, não é, em regra, não é para um cara que tem um PhD, etc. É um senhor que teve uma educação pública que vai ler a minha sentença e se eu escrever um calhamaço desse tamanho de folha, ele mal vai entender qual foi ou não o meu deferimento ou o meu indeferimento. Então eu tenho que fazer uma sentença relativamente concisa. Óbvio, não vou fazer uma redação de padaria, assim, não vou sacanear na redação. Não vai ser, olá, meu apelido é Vini, não é nada disso. Mas, assim, é uma redação que todos podem entender. Então, até na prova também, não é fazer algo muito teórico, viajar. Não, é trazer um conteúdo legal, só que dentro da perspectiva, dentro da questão, sem fugir do tema. E tem uma pergunta aqui do Iago, que esse concurso nacional teve uma questão fora da curva ali, que pegou todo mundo de surpresa, uma de direito civil, né? Que eu acho que foi de comissão, né?
E diante desse Como caso, o que estão, você né? recomenda, né? O que você recomenda? Porque é uma coisa totalmente fora do comum, que a grande parte dos candidatos não conseguiram pontuar ou pontuaram de forma baixa, ali, bem pouca, né? E o que você recomenda numa questão inédita, num tema inusitado? Assim, você nunca vai conseguir fechar todos os assuntos. Ah, mas direito civil valeria a pena estudar densamente doutrina? Pessoal, por mais que você estudasse doutrina, você nunca iria estudar como estão na Não, doutrina. Você nunca ia chegar nunca. nesse ponto. Então não vale a pena perder muito tempo. O que eu faço em respostas assim? Ah, professor, abri a prova, não faço a mínima ideia o que é essa pergunta de civil. Primeira coisa, índice remissivo do seu código. Vai no índice remissivo, procura tudo o que tem a ver. Chegou no índice remissivo, viu lá, artigo 800 e tanto do Código Civil, legal. Vê dentro de qual título isso tá. Ah, tá no título de negócios jurídicos, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então começa a traçar uma argumentação com o título para chegar no capítulo e daí fazer alguma dissertação sobre o que está no texto legal. Mas aí realmente não tem o que fazer, isso aí era imprevisível. Comistão, eu não usei, eu provavelmente nunca vou usar na prática, então isso aí era imprevisível. Aí é tentar realmente índice remissivo, daí descobrir qual artigo que tá, ver o artigo, ver qual que é o título, ver qual que é o capítulo, e daí faz uma argumentação traçando nessa linha para pontuar. Muita gente pontua no Nacional fazendo isso. Óbvio, não vai tirar um ponto? Não. Mas vai tirar um meio, vai tirar um 0,3, que faz uma diferença no final de contas. Olha só, bem interessante. E é porque essa teve espelho de correção. E se não tivesse espelho de correção, você recomendaria deixar em branco ou arriscar um tema que você nunca ouviu falar, né? Porque a gente pegou, por exemplo, rapport, né? Pegou lá no TRT 16, que era, na época, Uhum. era uma coisa incomum. Hoje a gente já ouve falar com uma certa frequência. E nesse caso, lá, por exemplo, TRT 16, a gente não tinha espelho de correção, era uma banca criteriosa e era uma prova, acho que de 6 questões, né? Era uma prova ali bem argumentativa e densa, né? Não era aquela prova de tiro curto ali de 10 questões. E o que você recomendaria nesse caso? Que não responda ou que tire a sorte? Porque você pode desagradar, de certa forma, o Aí não tem o que examinador, né? fazer. Se você tiver o mínimo de ideia, aí tenta. Agora, se você não tiver nenhuma ideia, eu nesse caso não. O máximo que você vai fazer é o examinador rir, entendeu? Então, eu acho que não é uma boa. Rapport, te, foi 2 semanas, 3 semanas antes dessa prova, houve um seminário que tratou desse tema. Olha que azar de quem não assistiu o seminário e que sorte de quem assistiu o seminário. Então, quem assistiu o seminário se deu bem. Foi igual aquela prova do TRT2 do Sérgio Pinto Martins, dos vistos, etc. Eu Sim. tinha mandado esse texto, eu mandei pro pessoal e falei, ó, pessoal, isso aqui não vai cair. Acho muito improvável, mas leiam. Daí a primeira pergunta, vistos, etc. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né? Tanto a súmula perguntar e era um texto dele, era um texto do Sérgio Pinto Martins. Eu mandei por via das dúvidas, quem leu se deu bem. Então, assim, algumas não tem o que fazer. Nessa do rapport, ainda mais que é um termo um estrangeirismo, quase ninguém conhecia na época, então não adianta. E, pessoal, para quem está vendo a live, se alguém não sabe, rapport é estabelecer confiança com a testemunha, com aquele que é inquirido, Perfeito. com aquele que é ouvido, para tentar obter uma informação mais próxima da verdade fática, tá? Então, basicamente isso aí. É que na época ninguém sabia. Agora é um conceito que a gente já conhece. Mas na época Pegou todo foi mundo de só por Deus. surpresa, né? E Vinícius, passando aqui, alguém perguntou a respeito de livros, né, para a segunda fase. Eu estou explorando muito esse tema de segunda fase, até pelo seu curso. Acho que é legal o pessoal ter acesso e essa live vai ficar salvada tanto no IGTV quanto no meu blog. Eu acho que você conhece lá, que é o www.magistradotrabalhista.com.br e vai ficar como cartão de visita para quem tiver interesse para o seu curso. E livros, o que você recomenda? Você falou de índice remissivo e realmente eu acho que um dos melhores que a gente utilizava na época era a CLT da LTR, que tinha até transcrições parciais, né, ou pelo menos dos principais Uhum. assuntos ali das súmulas e das OJs, que facilitava demais. Eu não sei se você lembra, tinha discussão também, tinha alguns candidatos assim mais afoitos nas nossas salas lá. Falar, essa CLT não pode ser utilizada, grampeia aí, que no último concurso deu problema, vou pedir nulidade, quero que conste aí na ata. Se não constar, eu vou recorrer disso aqui, vou para o judiciário e tal.
sempre tava essa polêmica, principalmente na famigerada da CLT da LTR, que na minha opinião é a melhor pela remissão nos artigos. Eu não sei se você comunga dessa opinião. E assim, se você puder falar também dos Para livros mim, que você recomenda. melhor, entre aspas, vademecum trabalhista é a CLT da LTR. Para mim, eu não tenho nenhuma É. dúvida. É difícil, para quem não usou, é difícil saber manusear ela, porque não é uma ordem muito lógica que a gente está acostumado. Então, você tem que saber manusear ela, porque na hora da prova, tempo de manuseio conta, pessoal. Então, aprenda a manusear a CLT da LTR antes, que é importante. Agora, uma dica, entre aspas, que eu tive na minha prova de segunda fase. Eu, quando passei em Minas Gerais, eu tinha o Vademecum, eu acho que era da Ridel. E o Sim. da Ridel, quando você vai no índice remissivo, tem o número da súmula. Pode não ter o conteúdo, mas tinha o número da súmula. Então, na minha prova, você tem até número de súmula. O conteúdo Sim. eu lembrava de cabeça, né? Que eu já tinha transcrito todas as súmulas 1 milhão de vezes. Mas número você nunca lembra, né? Pô, número de súmula Aham. é pedir demais. Mas aí, na minha resposta, eu coloquei número de súmula. Acho que essa foi uma das coisas ali que o examinador olhou. Pô, ele tá sabendo até o número da súmula. Então, acho que deu uma ajudinha. E livros, assim, para a segunda fase, para estudo de uma maneira geral, para magistratura, dei uma olhadinha. Ó, Amandinha Diniz acabou de mandar um oi aí pra gente. Ô, Amanda, um grande abraço também. Um beijo, Amandinha. E daí, assim, pessoal, livros que eu recomendo estudar, no meu Instagram, eu fiz 3 posts com um total de 13 livros que eu recomendo comprar e estudar. Dá uma olhadinha lá. Em um dos posts eu fiz 5, no segundo post eu fiz mais 5 e no último post eu fiz 3. E nesse último post de 3, um deles vai ser lançado, que é da Amanda Diniz, que é a CLT comentada dela, que tá para sair muito em breve aí. Olha só. E junto com o Cláudio, que também é juiz no TRT1. Outro spoiler aí, né? Que legal. Mais um spoiler. E daí esse livro é um dos que eu, sem dúvida, recomendo de olhos fechados. A Amanda é extremamente competente, muito boa professora também. Então, já entrem na fila aí, que eu também já vou querer o meu autografado depois. E, assim, passando por outra parte da live, só para ver a sua dinâmica como juiz, mesmo juiz do trabalho, o pessoal tem muita curiosidade. Como foi a sua primeira audiência como juiz? Teve um nervosismo? Foi tranquila? Você falou que estava numa cidade do interior, né, de Minas Gerais, de 30 mil habitantes. Foi efetivamente nessa cidade? Se você puder relatar e trazer isso para a gente agradece. A primeira audiência que eu fiz, eu estava ainda na escola judicial, do TRT3, e daí a gente fazia com o juiz tutor, que era o Ed, que é juiz do TRT3 até hoje também. E eu tava muito nervoso, muito nervoso. E o pior, a primeira audiência minha, eu já peguei uma denunciação ali, peguei um monte de coisa, assim, eu dei azar mesmo. Não foi culpa do Ed, o Ed, na verdade, falou, escolhe qual você quer fazer. Eu falei, quero fazer essa aqui. Daí eu não tinha visto o processo ainda. Daí eu fui ver, tinha denunciação ali, de um monte de caos lá. Mas daí acabou que deu tudo certo, foi um processo até que legal de ter essa foi a minha primeira sentença, eu fiz no mesmo dia até, eu dei razões finais orais e fiz a sentença no mesmo dia. Tenho ela até hoje guardada, que eu guardei a primeira Olha só. sentença de recordação. E depois, como juiz, sem estar em tutoria, sem estar com um tutor, a primeira foi no interior de Minas Gerais, daí eu fui muito bem recebido, eu fiquei nervoso, acho que quase o primeiro mês inteiro ainda, porque eu era analista do TRT, mas eu trabalhava só em segundo grau. Eu era assessor de desembargador e assistente de desembargador, então sempre só trabalhei em segundo grau. Depois só só como juiz que eu fui entrar na prática da vara mesmo, né? Que eu comecei como analista já no segundo grau, nunca nem pisei numa vara de primeiro grau antes. Então daí que eu fui pegar. Então eu ficava muito nervoso no começo, mas ajuda demais, muito mesmo, você fazer na mate, você ter tutoria. Você não precisa ficar com medo, porque você vai aprender. Você vai assistir juízes mais antigos. Quem quiser, passei no TRT2, quero ir lá assistir, me liga, pode ir, claro, vai lá assistir as audiências antes da prova oral até, quero conhecer um pouco mais na prática, posso assistir? Pode, vai lá. Nesse último concurso nacional, diversos dos aprovados da prova oral foram assistir comigo audiências, vários foram assistir audiências, pelo menos uns 4 foram assistir para acompanhar, pegar prática, saber como fazer audiência, etc. Inclusive a minha noiva. A minha noiva ela não tinha muita prática de audiência. Daí, antes dela fazer as dela agora como juíza, agora já tem 1 ano e meio que ela é juíza, mas até então ela era recém-aprovada. Ela foi assistir comigo, ensinei, etc. Ajudei. Deixei ela fazer algumas ali comigo do lado, né, claro. E para ver como ela se saía. A Amandinha tem esse costume de fazer isso no Rio de Janeiro.
alunos que queiram assistir Olha que a legal. audiência, tenho certeza, ela sempre coloca o aluno do lado dela ali, né, Randy? Vai lá, faz audiência junto, pergunta como resolveria, né? Aquela audiência dinâmica, que a Amandinha agora está um tempo sem fazer audiência por causa do Pedro, mas assim que acabar a pandemia a gente já está de volta. E aposto que você também deixaria aberto, né, Wagson? E eu deixo, cara. Eu gosto muito de receber estagiário. Estagiário, para mim, eu paro a audiência, explico a dinâmica, a gente debate em instituto, sabe? Eu acho bem legal. E você tem que estimular, sim. A audiência é muito rápida, né? Para quem não tem traquejo, ainda mais na área trabalhista. E a gente vivencia muito isso, esse calor humano ali de audiência, essas discussões. Eu gosto muito mesmo de receber o estagiário e mais, de qualificar o pessoal interno da secretaria. Então, eu brinco demais sobre isso. Eu falo que é aquilo que o Instagram não vê, entendeu? Então, eu tenho um serviço mais meu mesmo, porque você foi servidor também, eu não tive, digamos, bons exemplos, né? Eu sempre pensava, poxa, quando eu virar juiz, eu vou querer fazer assim, eu vou querer ter uma postura diferente dentro da secretaria. Eu achava, assim, horrível aquele magistrado que ele só entra no gabinete e vai embora. Ele não sabe quem que está trabalhando lá dentro, não está comprometido com a escrivania, sabe? Com a qualidade de vida daquele servidor. Então, eu procuro me ater a isso, eu dou uma especial importância, atenção, né? Inclusive, eu fiz um trabalho com a minha assistente que foi um ano e meio de qualificação, entendeu? Então foi demorado. Aí o que eu fiz com ela? Aí eu falei, ó, como você não tem traquejo com sentença, e eu não tive isso, porque você sabe, a gente entra no vucu-vucu ali e te vira, toma aqui, ó, o processo e faz a minuta, né? A maioria dos locais são assim. Aí eu fiz com ela todo um trabalho assim de sentença, de fundamentação vinculada, fundamentação livre, que ela ficava à vontade para exprimir a opinião dela. As outras eu já deixava detalhado o que ela tinha que decidir, e eu sabia mais ou menos com o tempo o que ela não concordava, entendeu? Aí eu trabalhava isso, por exemplo, eu já sei que você não vai concordar e eu quero que você traz uma fundamentação robusta e palpável, fundamentando aquilo que você não concorda, que é dificílimo. Escrever para outra pessoa já é difícil. Agora, escrever para outra pessoa aquilo que você não concorda é pior ainda, né? Aí eu trazia isso para ela, aquelas dinâmicas também de ata de audiência que você sabe também, que ata de audiência às vezes é um relato frio e fica um pouco em descompasso com o que efetivamente acontece. Aí ela assistia às audiências sem secretariar a audiência, sem escrever, só para observar os gestos, os trejeitos das partes, e depois a gente conversava. Foi muito legal. Só que, assim, é um trabalho de formiguinha, cara. Demorou um ano e meio, e foi assim, não foi pela escola, foi algo que eu fiz aqui na secretaria que me trouxe muito orgulho. E toda vez que tem um estagiário, ou algum aluno mesmo, eu tento sempre encaixar. Aqui na segunda vara de Porto Velho, a gente teve um grupo de estudos de servidores, né? Que tinha a pretensão para a magistratura. Acabou que esse grupo foi se esgotando com o passar do concurso nacional e sem nova perspectiva de concurso, né? Mas a gente teve êxito que uns 2 ou 3 foram aprovados desse concurso nacional. Aí que eu fiz o curso de prova oral, foi um curso beneficente que eu fiz só local. Eu não consegui fazer em São Paulo ou Rio, que era uma pretensão que eu tinha, só que aí eu falei, não, vou fazer aqui regionalizado, deixar algo mais específico. E foi bem legal. Mas é isso, essa postura que eu falo, que eu brinco, né, desses magistrados de 5 anos para cá. Você, a Amanda, o Fabiano, que eu fiz uma live também, que é um querido, a gente fez, na Mate junto, que é do seu concurso. Então, tem uma visão bem humanista e uma visão acolhedora do judiciário. Isso que eu acho que traz credibilidade. Você concorda com isso também, né? A gente tem que agregar e estimular esse pessoal. Não é tendo uma postura mais agressiva, de incomunicabilidade, que a gente vai crescer e vai estimular, né, esse judiciário que a gente ama. É isso, meu amigo. Eu acredito muito nisso. A vara que eu tô, os servidores todos são muito fantásticos. Até, inclusive, chegou a entrar aqui por um período, o meu assistente de audiência, o Gabriel. Ele passou no último concurso de analista do TRT2
e agora está se preparando para magistratura, mas assim, também é uma pessoa mesmo estilo, sabe? Extremamente pé no chão, simples, o cara é gente boníssima, recebe todo mundo muito bem, o cara é 10 também. Então acho que é importante depois de passar para a magistratura é não subir o nariz, né? Não subir a ponta do Exatamente. nariz. Continua sendo a mesma pessoa, tratar todo mundo igual. Ninguém nem sabe que a gente é juiz em 99% dos lugares onde eu vou. 99%, só no fórum que Exato. sabem que eu sou juiz. Cara, não mudou nada na minha vida. A única coisa que mudou é que ao invés de eu fazer voto, agora eu faço sentença e audiência. Só. De resto, continua tudo igual. Cara, E o salário você que, sabe graças que a Deus, também é melhor do que de analista. não, e você sabe que uma coisa engraçada, essa coisa de dress code, né, de código de vestimenta, que a gente encarna autoridade, de toga, essas coisas, né? Aqui no tribunal, um fato curioso mesmo. Quando eu vim para a capital, que eu estava no interior, eu estava em Paraná, vim para Porto Velho, eu fui na biblioteca. Eu gosto muito de ir em biblioteca, sou meio pior de biblioteca, de ver os exemplares que tem. A gente sempre acha uma obra rara, alguma coisa que a gente pode levar como proveito, né, para a nossa vida e para a vida acadêmica. Aí eu fui na biblioteca, um dia eu estava de terno, gravata, né, aquele traje que a gente tem de ambiente forense. Eu estava lá e tal. Aí, doutor, tudo bem? O que eu posso ajudar? Eu falei, não, sou juiz lá de Paraná, vim transferido, eu queria ver como é que é o acesso à biblioteca, quantos exemplares eu posso levar para casa e tal. Aí me tratou tudo bem, a servidora, né? A gente boníssimo. Aí me tratou tudo bem, me mostrou, fez toda aquela recepção. Aí no outro dia eu fui, só que eu fui assim, de camisa gola polo, porque não estava na minha audiência. Eu estava lá tranquilo, fui, vou dar uma ida lá rápido, porque meu cadastro já deve ter sido efetivado, eu posso pegar os livros, né? Aí a mesma pessoa chegou lá, o que é isso, menino? O que eu posso te ajudar? Estagiário não pode pegar livro emprestado, não. Aí eu falei, agradeço pelo menino, mas eu sou a mesma pessoa de ontem, né? Aí, então, assim, mas é coisa natural que a gente passa, né? E a gente tem que entender isso, né? Mas é só para ilustrar isso, né? E essa geração não tem essa questão da vaidade, dessa juizite, né? Isso é muito legal. Tem uma história muito engraçada do TRT-9. Isso não aconteceu comigo, tá? É um desembargador chamado Benedito. Ele é do quinto, ele veio pelo MPT, salvo engano, e daí é desembargador no TRT-9. Não sei nem se ele se aposentou, mas nesse momento ele estava na ativa. E daí eu trabalhava no gabinete do Dr. Arion, desembargador ainda atual lá no TRT da nona, e outra assistente era a Fernanda. A Fernanda fazia uma pós na PUC. Daí ela ia e voltava de ônibus e tal, e ela ia e voltava, e nessa mesma sala estava o Dr. Benedito, conhecido como Benedito. E daí é muito engraçado que daí os dois voltaram conversando no ônibus, só que ela não sabia que ele era o Dr. Benedito. Aí começando, você trabalha no tribunal também? Eu trabalho também, trabalho. O Benedito falando, eu trabalho no tribunal também. E você gosta? Ele, eu gosto bastante e tal. Daí ela falou, eu comecei há pouco tempo, eu tô lá no gabinete do Dr. Arion, tô gostando bastante. Mas já ouvi falar que alguns desembargadores são um pouco mais difíceis de ter o trato, etc. O seu desembargador é uma pessoa legal de trabalhar? Ele, sim, eu gosto bastante, gosto bastante. Ele, nossa, que legal. E qual o gabinete que você tá? E o desembargador falando. Daí ele falou assim, eu tô lá no gabinete do Dr. Benedito. Daí ela, pô, que legal, que legal. Eu não cheguei a deixar currículo lá, mas também já ouvi falar bem e tal. Daí chegou no ponto do Benedito descer, né? Daí ele apertou a mão dela, tchau. Como é seu nome? Benedito. É que ele falou que era Benedito. E ainda bem que não falou bom, mal, né? Ainda bem que ela não falou mal, né? Imagina. Exato. E assim, O cara é puxando... super humildão, ele tem um Fuscão, pra ter ideia. Ele ia de Fusca pro tribunal lá, muito engraçado, o cara é gente finíssima. E puxando essas situações cômicas, você tem alguma que você já vivenciou em audiência, que te chamou a atenção, uma coisa bem hilária? Eu já peguei várias. Algumas ali que, nossa, são muito engraçadas. Eu já peguei, eu juro, eu não sou baixo, você é mais alto que eu tenho 1,82, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,86. Tá, você é mais alto nem que eu, então eu não sou baixo, 1,82, uma altura normal ali. Daí tô fazendo audiência e daí pergunto para a parte autora, era contra uma borracharia. Qual que é o nome da testemunha? Daí, é Alemãozinho. Daí ele assim, não, daí eu falei assim, mas qual que é o nome dele? Ih, doutor, não sei o nome do Alemãozinho. Mas eu falei, mas se chamar Alemãozinho no telefone, no microfone, vem? Vem sim. Daí eu chamei o Alemãozinho.
Cara, era um cara, juro, uns 2 metros de É, altura, cara gigante, inteiro tatuado. Meu, não tinha nada de alemão, pelo contrário, o cara era um descendente africano, gigante. Meu, você olha assim, deve ser, esse é o alemãozinho? Daí, o cara grandão. Sim, excelência, eu sou o alemãozinho. Sei lá. Tá, aquele baque, assim, de coisas diferentes. Dentre tantas outras coisas, né? Já peguei algumas situações mais sérias, quase desmaio em audiência, porque no fórum sério. de Barueri, a gente estava com o ar-condicionado queimado. E daí estava fazendo audiência, e daí no meio da audiência, uma advogada começou a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, de tão quente que estava. Meu Deus. Tem ideia? Nessa época eu fazia audiência sem camisa, abria a camisa, levantava a manga e fazia audiência, que estava uns 40 graus. Aí precisou Meu chamar Deus. médico, aqueles negócios que acho que nunca vai acontecer com você. Tive que chamar médico, SAMU, a mulher realmente quase desmaiou. Ela ficou branca, 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 não conseguia ficar em pé. Ela não chegou a perder consciência, mas praticamente perdeu. De tão quente que estava lá, a gente ficou com o ar-condicionado quebrado em Barueri por um ano. Daí deu alguns probleminhas nossos lá. Mas dentre outras coisas, isso assim, a audiência é uma coisa que você pode fazer por 30 anos, vai ter coisa nova. É uma coisa que nunca vai virar o rotineiro. É muito bom, muito legal. E vai sempre te surpreender, né? Isso que é o legal. Vai. E Vinícius, assim, tirando um pouquinho desses exemplos, você tem algum caso emblemático, alguma coisa que te deu orgulho de ter atuado? Um caso, pode ser sério, né? Um caso assim que teve uma repercussão grande, né? Que você não esperava. Se você puder compartilhar, eu acho Não, legal. eu peguei um caso, esse já não está mais na minha mão, então eu posso falar de forma acadêmica aqui, mas não vou Sim. citar empresa, nome de empresa nem nada. Crítica Mas era um acadêmica. caso de uma rede uma rede de empresas que eu peguei, de varejo, venda de varejo, eletrodoméstico, esses negócios. E daí, todas as ações trabalhistas, todas, não importa da onde fosse, sempre vinha com a mesma jornada, e era uma jornada muito diferente, muito, muito excessiva. A empresa nunca levava testemunha, então sempre vinham as mesmas testemunhas dos autores e traziam uma jornada que eu não estou brincando. Ficava assim, mais 16, 17, 18 horas. Chegava na abertura do shopping, porque essa loja ficava dentro do shopping, e saía no fechamento do shopping. E sempre contava uma história que era A, B, C, D. Exatamente igual. A, B, C, D. A, B, C, D. Daí, só que o shopping era relativamente perto do fórum. Daí, no primeiro processo foi, pensei, pô, pode ser. Segundo processo foi. Terceiro processo foi. Quarto processo eu apertei a testemunha. E daí a testemunha entrou em contradição. Daí, na hora que eu peguei a contradição, eu pensei, isso aí tá me cheirando a coisa estranha. O que acontecia? Como a empresa nunca levava testemunha, só juntava os cartões de ponto nos autos, era muito fácil para o reclamante trazer uma testemunha que eventualmente já tivesse treinado para tentar desconstituir. E isso aconteceu, e aconteceu, e aconteceu. Na quarta vez que eu apertei a testemunha deu aquela gaguejada que você percebe que ela está mentindo. Você sente, né? Tem aquele feeling ali, Sim. você sabe que tem algo de errado no reino da Dinamarca, né? Sim. Aí eu falei para todo mundo, ó, porta ali agora da audiência trancada, todos os celulares aqui da sala de audiência estão apreendidos. Eu chamei o carro da oficial, o carro da segurança, da polícia e tudo, e a gente foi escoltado até o shopping onde era a loja. Gerente de lá, ninguém sabia o que estava se passando, ninguém sabia. Ninguém conseguiu avisar porque eu aprendi todos os celulares antes. Então, chegamos lá na loja de supetão, ninguém sabia. Já na hora, separei 3 vendedores que estavam no meio da loja, separei eles numa sala, levei meu assistente de audiência para escrever à mão, porque não dava para levar o computador e não tinha laptop lá na hora. Chamei o gerente da loja, pedi todos os cartões de ponto e comecei uma inquirição de 3 testemunhas do juízo de ofício naquele momento, em inspeção judicial. Moral da história, descobri que era tudo mentira. Esse escritório que fazia todas essas ações não só desistiu de todos os processos da minha vara, como em todos os processos no TRT2 e no TRT, inclusive 14. Teve alguns juízes do TRT 14 que me ligaram falando, olha, teve desistência da empresa tal, de reclamação contra a empresa tal. Falaram que é por causa de uma inspeção judicial sua, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, mandava sempre o meu auto de inspeção judicial. E essa foi uma que fez diferença, porque
só de desistências no TRT2 foram mais de 100, porque eles viram que a Nossa. gente pegou, era uma coisa bastante, era assim, era exagerado, sabe, era meio nítido, então acabou que teve uma desistência bem grande. Eu acho que o papel do juiz, e isso eu falo de maneira bem clara, não é tender para nenhum dos dois lados. É pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se o empregado está errado, ele arque com as consequências da mentira dele. Se a empresa está errada, ela arque com as consequências da empresa dela. A beleza da magistratura é você tentar estar equidistante das duas partes. É claro, existem princípios protetivos no direito do trabalho, é um ramo que é nitidamente hipossuficiente de um dos dois lados, mas ninguém está isento de falar a verdade e agir de boa fé processual. Então, acho muito importante, esse é o papel do juiz. O papel do juiz, eu brinco, é saber separar o joio do trigo. É você saber Exato. sentenciar corretamente um caso. Não é porque você é o juiz do trabalho que tem que ser sempre para empregado. Não. Não é Perfeito. que você tem uma criação patronal que você sempre... Não, também. O ideal é você saber separar o joio do trigo em cada um dos casos. E que cada um dos casos é um caso específico. Então, esse foi um caso que eu soube, que eu fiz, que para mim foi um caso bem importante na vida. Eu fiz outras inspeções judiciais. Eu faço quando eu tenho tempo ainda. Quando eu vejo que uma das... eu fiz uma empresa também de motoboy. Essa empresa era uma empresa de... Olha que engraçado esse caso. Entrega de pizza. E daí era um motoboy pedindo vínculo de emprego com essa entrega, com essa pizzaria, que tinha vários motoboys, segundo o reclamante. Não, jura, excelência, tem vários motoboys. E daí vem a proposta da reclamar, falando, não tem nenhum motoboy. Eu tinha certeza que tinha. Estava muito na cara que era mentira. Daí eu ouvi a primeira testemunha do reclamante, uma testemunha de cada lado. O testemunho do reclamante vem e fala, não, excelência, são vários motoboys, lá pagam por diária, ninguém tem vínculo de emprego. Na verdade, 2 têm vínculo de emprego, os outros 20 não têm, que eles pagam por diária. Só que todo mundo tem que estar lá, eles mandam mensagem de WhatsApp, etc. Eu, beleza, virei para a testemunha da reclamada, de novo, falou exatamente a mesma coisa que a proposta da reclamada. Então, manteve-se a disparidade das duas versões de depoimento oral. O que eu fiz? Uma coisa. Peguei o celular de todo mundo e falei, pessoal, a gente vai então lá na empresa. E assim, se neste instante, por algum acaso, não tiver motoboy, porque são 2 da tarde e não é horário de entregar pizza, saiba que às 7 horas da noite, eu moro aqui em Barueri, eu moro aqui em Alphaville. Aí, às 7 horas da noite eu tô lá na porta. E eu vou tirar foto e juntar nesses autos. Então pensa bem, você tem certeza que vai insistir nessa tese? Daí saí para chamar o carro policial. Na hora que eu voltei, acordo firmado. Engraçado, né? Firmaram acordo, assim, inesperadamente. Exatamente, cara. Não, é demais isso. Eu já fiz uma inspeção aqui em frigorífico também. Era no setor da graxaria e falavam que... não sei se você conhece frigorífico. Graxaria, frigorífico é um ambiente muito complicado para se trabalhar. É muito úmido, lidando muita víscera, corte. Não é um ambiente bom. E é abatendo o animal, né? E o setor da graxaria é um dos últimos setores ali, é o resto do resto que sobra. Depois que a gente vai descobrir é o que faz salsicha, é o que faz ração. Aí depois você vê quando faz a salsicha, você fica impressionado. Mas não é nada contra, é o processo de produção mesmo. E lá nesse setor estava com a esteira quebrada, então era víscera e sangue para tudo quanto é lado. E tinha discussão de insalubridade e de contaminação por brucelose. Brucelose é uma bactéria que dá em carne contaminada, e tinha essa discussão e a questão do dano moral. E nessa reclamação estava discutindo se... Tinha uma pergunta lá, uma das testemunhas da empresa falava que você adentrava na graxaria e saía com a mesma roupa branca. Aí era uma coisa quase improvável. Então, vamos lá conferir. E quando você conferia, antes de adentrar, já estava vista tudo contelado, sangue. Então, nitidamente, você vê um falseamento aí. E é bom essa visita em loco para perceber essas questões que a gente traz para o processo. E meus parabéns aí pela atuação, viu, Vinícius? E, Vinícius, o papo está muito bom. A gente bateu 50 minutos aqui, quase 2 horas aqui de live. Eu te agradeço muito pela disponibilidade. Foi um bate-papo muito completo, que você falou da sua trajetória de concurso público, né? Que é da minha geração também, que eu compartilhei, mesmo que indiretamente, mas foi legal te conhecer, até antes de você virar juiz, porque é bom a gente ver o candidato que está se esforçando e que consegue realizar o sonho da magistratura do trabalho. E meus parabéns pelo exemplo que você é.
parabéns também pelo curso, que é um curso que eu realmente indico e que não é fácil. Concurseiro é um bicho exigente, você sabe disso. Você praticamente não deve ter tempo aí para suas atividades pessoais com esse curso. Eu indico demais. Quem tem interesse, como é que faz? Tem um site específico ou tem que te mandar uma mensagem no Instagram? Tudo pelo WhatsApp. Na verdade, o número do WhatsApp está lá no meu perfil. É 11 94 995 5883. É sempre mandar por lá. E site não tem, porque acaba que o curso sempre está cheio, então eu acabo nem criando, porque eu fico com receio de ter mais matrícula do que eu aguentaria. Então é sempre por WhatsApp, daí eu sempre aviso quando tem vaga, também eu coloco no Instagram. Atualmente é só para setembro, que nem falei, daí quem tiver interesse é só mandar mensagem no WhatsApp que eu... o que tem vaga agora é o de objetivas. Esse aí vai ficar bem show, esse curso, a gente começa em agosto. Daí esse ainda tem vaga. E eu te considero um amigo, eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de projeto. E eu recomendo sempre que eu posso para os meus seguidores e alunos também. Obrigado mais uma vez e gostaria nesse sprint final, nessa parte última aqui da live, que você deixasse uma mensagem de motivação para o pessoal que pretende ainda a carreira da magistratura, que está um pouco na dúvida nesse período de pandemia, de falta de expectativa concreta de novo concurso, e ainda mais vindo de uma pessoa vocacionada que nem você. E você pode ficar à vontade para essa mensagem final. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Imagina. Primeiro, agradecer ao Bagson pela oportunidade. Fazia tempo que a gente não conversava, ainda mais com tanto tempo assim. Considero você um amigo também. Foi um prazer participar da live agora. Foi um prazer ajudar, espero, quem esteja assistindo também, com experiências, método de estudo, forma, como é a carreira. Espero que tenham gostado. E, pessoal, para quem está estudando para quem está nessa caminhada, assim, uma coisa é certa, o edital vai sair. Professor, pode ser que não saia ano que vem, pode ser que saia só em 2022? Pode. Eu acredito ainda em final do ano que vem, tá? Eu vou esperar um pouquinho mais, vou fazer uma live sobre isso, trazendo tudo que tem de atualizado, já tem algumas coisas novas, mas não posso ainda falar, esperar um pouquinho mais para trazer bem concreto para vocês, tá? E outra, nunca gero boato. Boato, pode ter certeza que não vou passar. O que eu vou passar vai ser bem pontual e concreto. Então, assim que eu tiver autorização e puder falar sobre isso, eu vou gravar uma live nova e falo. Então, assim, pessoal, vai sair concurso? Vai. Se é o seu sonho, se é a sua vocação, se você se vê como juiz, se você vê como juíza, se você quer seguir a carreira, não tenha receio nenhum em estudar. Mas é o que eu falei lá atrás. É continuidade no estudo, é persistência, é método de estudo. Não adianta só estudar 8 horas no dia e não estudar nenhuma nos outros. Então, tem que manter uma certa estratégia de estudos, tem que focar no que é importante para estudos. Então, dá uma olhadinha sempre em jeitos de estudar que você não perca tempo. Faça os cursos que você se adeque, não fazer o meu, faz Y, faz X. Não, faz o que você achar que caia bem para você. Se quiser fazer o meu de segunda fase, tem no bar, claro, vai ser sempre muito bem-vindo. Mas pode ter certeza, o sonho vale muito a pena. Eu, como juiz, hoje sou, de longe, na época mais feliz da minha vida. Imagino que a Amanda também, você também. Eu, na magistratura, me encontrei de tal forma que não encontraria em nenhuma carreira. Tem carreira que ganha mais? Eu sou de Santos, São Paulo. Um prático ganha muito mais do que um juiz. Muito mais. Eu poderia prestar prático? Poderia, mas eu não sei 1/1000 do quão feliz eu sou na magistratura. A magistratura, para mim, não estou brincando, é uma realização de um sonho. Eu entrar numa sala de audiência, o Gabriel sabe, eu gosto muito de fazer audiência. O Gabriel é o meu assistente de audiência, tá? Que estava até há pouco tempo atrás. Eu gosto muito de fazer audiência. Eu saio de lá feliz. Mas trabalho pra caramba. Faz audiência para burro. Não tem problema. Isso para mim é um hobby. Eu gosto muito. Se você, então, se vê como juiz, não tenha medo. Pode estudar, que nenhum receio. E fica de olho no meu Instagram também, que eu vou publicar todas as notícias que tiver atualizadas lá. E amanhã eu vou fazer aquele post e te marcar, inclusive. De novo, obrigado, Wagson. Boa noite para todo mundo. E no que precisar, as tuas ordens também pelo WhatsApp lá. Boa noite. E vai mandando notícia aí. Quem sabe do casamento, né? Tem que cobrar isso aí, né? Daqui a uns 2 anos vai rolar. Tchau, pessoal. Até mais. Grande abraço, amigo. Até mais. Tchau.